Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo bem. Passando aqui, né, eu resolvi hoje à noite fazer esse vídeo para falar com vocês um pouco, né, das experiências de vida que a Gal tem e os livramentos que Deus sempre tem dado a Gal, né? E que eu vim falar com vocês aqui, meus amores, é para que vocês ficar sempre atento quando Deus falar com vocês, né? De às vezes a gente tem um sonho, não sabe discernir aquele sonho, mas cabe a você orar a Deus, pedir a Deus o discernimento daquele sonho que você teve, para que Deus venha falar com você, né? Porque Deus fala conosco, sim. Ele dá sonhos, muitas vezes pessoas que você não conhece vem traz aquela palavra para você, né? E é motivo da gente orar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Eu uma certa vez estava, isso tem muitos anos, eu sei que foi um 1º do ano. O meu menino tinha saído do exército naquela época, já tinha completado, ele até ultrapassou mais o tempo. E aí, você sabe que tem aqueles cortes, né? Realmente, militar tem aqueles cortes de cabelo. Então, ele tinha pouco tempo que ele tinha saído. E ali ele conseguiu um emprego. E quando pensou que não, ele fez... Minha mãe, ele foi trabalhar. Foi trabalhar e aquela noite eu com a minha filhinha, tinha 2 aninhos. Eu com ela no braço. Aí ela adormeceu, mas eu estava tão cansada que vocês sabem que criança dá trabalho, né? Criança você tem que estar o tempo todo, né? Olhando, vigiando para que não venha acontecer alguma coisa. E ali eu botei a menina na cama e fui me ajoelhar para orar. No que eu me ajoelhei para orar, eu dormi orando, porque antes de eu me ajoelhar, eu senti aquela voz falar, vá orar. Eu aí coloquei a minha na cama, me deitei me ajoelhei. Eu estava tão cansada que eu comecei a orar, né? Orando eu peguei no sono. Quando foi mais tarde, eu levantei do joelho e fui para a cama. Aí dormi. Aí eu tive um sonho que a minha filha ia passando, estava correndo em cima de um viaduto. E ali esse viaduto, ele não tinha nem essa lateral e nem essa, só aquela pista. Aí quando eu vi a minha filha ali em cima daquele viaduto, aí eu dizia, Suelen, pare, minha filha, pare. Aí ela saía correndo e dando risada, com aqueles cabelinhos todo cacheado, e eu gritando, né, ela, para que ela parasse, para que ela não viesse cair. Só que ela continuava correndo. Aí quando chegou na beirada do precipício, do viaduto, aí ela caiu. Quando ela caiu, eu gritei, meu Jesus, eu perdi minha única filha. E comecei a chorar, dizendo que eu tinha perdido minha única filha. De repentemente, quando eu chego, ela não caiu, não desceu direto, né? Chegou assim numa pilastra, ela ficou, amorteceu a queda. Quando eu cheguei, que eu olhei, que vi ela na pilastra, aí eu dei aquela respiração assim. Aí daqui a pouco ela desceu, se movimentou, caiu. Aí caiu dentro de um poço cheio de folha. Não sei se vocês já viram um rio
e por cima do rio um monte de folha, aquelas folhas verdes, aquelas plantas, né, aquáticas, né, em cima. E ali eu começava a chorar, meu Deus, meu Deus, meu Jesus, eu perdi minha única filha, eu perdi minha única filha, e chorando de soluçar. Que quando eu olhava, aparecia 3 marinheiros no sonho, mergulhava e trazia minha filha. Eu aí acordei, né? O celular tocando. O celular não, que eu não tinha celular, era telefone. Aí o telefone chamando, e eu dizendo, meu Deus, eu não tenho nem o direito de descansar. E assim, choruçando ainda e chorando, né? Pra mim ainda era verídico aquilo. Aí quando eu... Daqui a pouco eu vi chamar no portão, que morava no primeiro andar. Quando eu fui ver, foi meu filho, o caçula, né? O que tinha saído do exército. Mãe, abra aqui, abra aqui. E ali eu desci correndo, abriu a porta, o portão para ele. Voltei, ele fez, manhã, me pegaram ali no posto de gasolina, eu todo já com uma mochila da empresa, a farda e tudo. E ali me levaram para um determinado lugar, tomaram o dinheiro que eu tinha em mão, tomaram minhas coisas, né? E eles perguntando, mas que eles perguntaram se ele era polícia, ele disse não, que ele já tinha saído, e eles com a arma aqui, e meu filho não, não, não. Aí eu disse assim, meu filho, você orou? Ele disse, orou. Orei, manhã. Deram 2 coronhadas nele, né? E aí mandaram ele vir andando e não olhasse para trás. E assim ele fez. O que eu quero dizer para vocês, que quando eu vi aquela voz mandar eu orar, mandando eu orar, eu aí fui orar, né? Me ajoelhei, coloquei a menina na cama e fui orar. A voz de quem? De Deus. Foi um livramento de morte que Deus deu ao meu filho, né? Então, é livramento que Deus dá. Só depende quando vocês tiverem um sonho assim, vocês pediu discernimento a Deus e Deus mostra para vocês. Então, o meu filho teve um grande livramento. Deus livrou meu filho da morte. Que na realidade, aquela menina que caiu naquele poço era o meu filho que ia morrer. Mas Deus, pela misericórdia, porque eu não sou merecedora de nada, Deus deu livramento ao meu filho, né? Livrou meu filho de morte, né? Gente, eu vim aqui contar para vocês saberem como o nosso Deus, ele é grande e poderoso. O que o nosso Deus pode fazer nas nossas vidas. Nosso Deus guarda os nossos filhos quando sai para trabalhar, né? Ele sai de manhã cedo para trabalhar, ou de buzu, ou de carro, ou de moto, mas ele nunca sabe o que é que vai encontrar pela frente. Cabe a gente, mãe, pai, ajoelhar e orar pelos nossos filhos, pedindo a Deus para guardar e dar o livramento. Porque Deus, ele é fiel. Ele guarda, ele livra de todo mal. Né? E o meu menino, hoje ele está com o Elton. Ele está com quase 40 anos. O Elton, ele, quando tinha 2 aninhos, ele começou a ter febre, eu sem saber, né? Que febre era aquela. E uma febre que não passava. Aquela febre, eu olhava o menino, não via nada. Né? Não via nada no menino e naquela época o pai dele estava trabalhando, estava na empresa. E eu com aquelas crianças em casa, ainda tinha um pequenininho, né, recém-nascido. Eu estava com um recém-nascido. O Éder ia fazer mais ou menos uns 3 meses, que é o caçula. E ali, né, eu tinha uma vizinha que morava frente a frente da minha porta. Essa vizinha, não eu, mas ela não falava comigo, devido a uma situação que aconteceu. E ali eu coloquei, eu não quis saber de nada disso. Eu fui até a porta da vizinha e disse,
Vizinha, vem aqui que meu filho tá queimando de febre. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Eu não tô achando nada. Eu não tô vendo nada nesse menino. Mesmo assim, emburrada, ela veio, né? Veio, olhou, tal, saiu. E ali eu fiquei preocupada, sem saber o que fazer. Aí eu dobrei o meu joelho no chão. Orei a Deus e pedi para Deus me mostrar a enfermidade daquela criança, aonde era aquela enfermidade, porque eu, nos meus olhos, diante dos meus olhos materiais, eu não estava conseguindo ver aquela enfermidade sobre o meu filho. E quando eu acabei de orar, que eu levantei do joelho, que eu acabei aquela oração, aí veio na minha mente, abre a boca dele. Assim eu fiz. Abri a boca do meu filho. Quando eu abri a boca, mandei ele colocar a língua para fora. A garganta cheio assim de uns caroços. Cheia. Suspendi assim isso aqui dele, aqui por debaixo, aqui ó. Em cima da gengiva assim. Aí eu disse, aí aquela mesma voz na minha mente. Agora levante o braço dele. Menina, quando eu levantei o braço de meu filho, cheio de sarampo, o sarampo recolhendo. Eu não sabia que meu filho estava com sarampo, porque eu não via, né? O inimigo armou o laço de morte na vida do meu filho, não foi uma vez só. E Deus entrou com providência, porque eu me ajoelhei e fui clamar ao Senhor para Ele me mostrar a enfermidade daquela criança. E assim se cumpriu, aconteceu na vida do meu filho, né? Deus mostrou, eu ali já sabia os remédios que eu aprendi com a minha mãe, fiz os remédios, o sarampo começou a sair para fora e começou a aparecer aquele corpo dele cheio daqueles carocinhos, e eu fazendo o mesmo que eu tinha aprendido, e meu filho ficou bom. Então, gente, muitas vezes a gente não dá crédito, né? Não dá crédito às coisas de Deus. Mas acredite, Deus, todos os 3 filhos que eu tenho, Deus resgatou da mão de Satanás, da morte. Do mais velho, que hoje está com 43 anos, ao caçula, que ainda tem uma menina. A menina é a caçula, é a minha única filha mulher. Então, eu digo a vocês, eu não tenho como agradecer a Deus o que Ele fez e o que Ele faz e o que Ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Você, mãe, você, pai, que tem filhos, que está vivendo uma vida que muitas vezes você olha e diz, esse ou essa não tem mais jeito. Tem sim. Se você colocar o joelho no chão, se você clamar a Deus, Deus entra com providência na vida do seu filho e da sua filha. Se eles têm vícios, Deus tira o vício. Deus entra com providência na causa dos teus filhos e da tua filha, se você estiver nesse caminho. Porque Deus, Ele é fiel. Creia. Não tenha dúvida disso aí. Deus, Ele faz maravilha nas nossas vidas. Muitas vezes a gente impede de Deus fazer mais com a nossa rebeldia, nossa desobediência diante de Deus. Muitas vezes Deus está falando com a gente e a gente está desobedecendo a Deus. Está se fazendo de desentendido. Mas Deus conhece eu e você, porque foi Ele que nos formou, foi Ele que nos criou. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe do que a gente vai fazer até amanhã ou depois da manhã. E muito mais. Então você dê crédito à voz de Deus. Entendeu? Não deseje o mal a seu filho. Não jogue praga nele, não. Ah, não sei mais o que eu faço. Essa daí não tem mais jeito. Essa daí não tem mais jeito. Não, gente, não é assim, não. Vou orar. Que a oração é a chave da vitória.
entendeu? A oração é a chave da vitória. Sei que muitas vezes as pessoas não querem ouvir, né? Às vezes a pessoa vai falar do amor de Jesus, das coisas de Deus, e tem pessoas que não gostam. Muitas vezes até sai. Eu espero que esse vídeo venha cair em mãos de pessoas também que esteja precisando. Sei que milhões de pessoas aí vai ver esse vídeo, né? E você vai ver, você vai lembrar que seu filho está nessa situação. Faça o que eu estou dizendo a vocês. Deus, ele entra com providência. Só basta você ter fé e orar. Amém? Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Eu vou deixar aqui uma palavra aqui para vocês meditarem, né? Vocês meditarem em casa. Deixa eu ver aqui. Essa palavra, ela é uma palavra muito boa, sabe, gente? Deixa eu ver aqui. É porque eu tenho minha Bíblia aqui, mas muitas vezes também, deixa eu ver se tá desse lado aqui, eu passar para vocês. Deixa eu ver aqui. Essa palavra tá no livro de Ezequiel 37. Deixa eu ver aqui, confirmar direitinho com vocês, né? Para quando vocês tiver um tempo. Ezequiel 37 se encontra no Antigo Testamento. Espera aí. Eu vou ler aqui para vocês aqui. Que é onde está o Senhor e Ezequiel, né? Que ele fala assim, o Senhor pergunta para Ezequiel: porventura podereis fazer esses ossos reviver? E ali Ezequiel responde: Senhor, tu sabes, né? Bom, mas é Ezequiel 37, veja bem. O Senhor, naquele local que o Senhor levou Ezequiel, tinha milhares de ossos secos, sequíssimo. Então o Senhor perguntou para Ezequiel: porventura podereis fazer esses ossos reviver? Ele disse: Senhor, tu sabes. Então o que eu estou querendo dizer a você, que muitas vezes você está com aquele osso sequíssimo, está com aquela pessoa dentro de casa, achando que aquela pessoa não tem jeito, ou até acamado, achando que não vai sobreviver. Mas quando Deus, ele quer, ele faz, ele age, né? Mas precisa o quê? Que você vá para o joelho e orar, né? Então a meditação, a palavra que eu deixo aqui para vocês meditar, é no livro de Ezequiel 37. Vocês podem meditar, podem ler esta palavra aí, né? Conversar com Deus. E corra para orar pelos seus vizinhos também, né? Por aquelas pessoas também que te perseguem. Ora por eles, para que Deus venha libertar eles, salvar eles também, tá bom? Que Jesus abençoe vocês, que dê uma boa noite de sono para vocês, e todos aqueles que vêm ler essa mensagem, seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor e uma boa noite para vocês. Fica com Deus.